tem uma ética bastante forte, né? Que é cobrada até com a vida do cara. Por exemplo, na cadeia não pode roubar. E assim, foi uma coisa que sempre eu questionei, sabe? Eu fiquei pensando, porra, mas se todo mundo é ladrão aqui, como é que não pode roubar, né? Como é que faz e tal, né? A maioria deles até é viciado, né, em roubar e tal. Como é que faz isso, né? Por que esses negócios, né? E eu dava aula na prisão, né? Eu alfabetizei bastante pessoas. Dei aula 10 anos na cadeia. E conversando com os caras na sala de aula, eu falei, pô, mas você vê essa regra e tal, né? Eu não vejo base. Daí o cara falou, daí um dos caras, um dos meus alunos falou assim, mas professor, você já pensou se nós todos nos roubássemos aqui, nós exercêssemos, como é que ia ficar o negócio? Ia virar o caos, não ia? Tem que ter uma regra, senão vai virar bagunça. No meio de ladrão tem que ter regra, porque senão vira bagunça, né? E a convivência, né? Por exemplo, as regras de higiene dentro do xadrez são exageradas. Dia de faxina joga água quente até no teto. Porque nós morávamos em coletivo, bastante gente e tal. Então se um pegasse uma doença qualquer, todo mundo pegaria. As regras, todas elas têm uma base prática, digamos assim. É uma ética prática. Não é uma ética baseada no humanismo, baseada no fato de que o homem é importante, não sei o quê. E sim na praticidade da vida, da sobrevivência e tal. É sobrevivência. Na cadeia, a ética é de sobrevivência. A regra é não levar e trazer. Você ouvir aqui e sair falando ali, entendeu? Tipo, o que você ouvir aqui, morre aqui. Porque muitas lá dentro, elas ficam de leve trás. E é isso que complica elas lá dentro, no convívio. É isso que eu observei de muitas lá dentro, sabe? Às vezes, por uma palavra errada, você muda de cela. Você é escravo da sua palavra, né? Você tem que tomar muito cuidado com a sua língua, né? Porque a língua não tem osso, né? Então ela fala o que quer. E daí, então, você paga por isso, né? Então tem que ter uma ética ao falar. Agora, a diretoria não tem ética por exemplo, se ele der a palavra, ninguém vai apanhar e tal, numa rebelião. Pode contar, logo mais os caras entram enfiando a madeira na gente. É interessante que as pessoas saibam, o mundo do crime, principalmente os homossexuais, acho que são muito interessante que eles saibam disso. No mundo do crime, a gente fica, assim, quando a gente está aqui fora, a gente fica fazendo o possível para estar à margem, né, da sociedade, para ser diferente, para ser aquela pessoa que não segue regras. Aí você vai preso e o mundo do crime tem mais regras do que aqui fora. E para o mundo do crime, gay, viado, não é criminoso. Viado é viado. Não é criminoso. Você pode ter matado, roubado, ou traficado, feito o que você... Mas lá fora, aqui na cadeia, você não vale nada. Eles não fumam se você pôs a boca no seu cigarro. Eles não fumam, não podem fumar, porque senão eles vão viver com as bichas. Já é bicha, automaticamente. Vira. Eu nunca pensei que se virasse, mas lá dentro vira-se. Então, se você comer na colher, não pode. Tem certas coisas que são bem separadas, assim. A gente tem... Geralmente, assim, no lugar que eu fiquei, tinha um barraco só das bis, das trans e dos maridos, né? Aqueles caras que não se consideram gays, mas que fazem programas na rua, ou que são casados com alguma travesti, ficam todos no mesmo... Ou esses que fumam no cigarro, ficam todos no mesmo barraco. Confesso para você que ainda existe, como em qualquer outra profissão, pessoas negligentes no esporte ensinando, né? Todo mundo erra, eu tenho certeza, como instrutor eu já errei e estou suscetível a errar de novo, mas a gente tem que buscar sempre estar aprendendo com esses nossos erros, né? Então, existe não uma fiscalização, assim como eu vou te explicar, desse órgão que está aqui todo dia, mas hoje os próprios instrutores eles meio que dão uma fiscalizada com a instrução
dos outros companheiros que estão trabalhando dentro do esporte. Hoje você já pode saber se ele é um instrutor qualificado, se ele está em dia, se ele é regular ou se ele não tem nenhum processo indisciplinar em andamento. Assim como o técnico em paraquedas. O RTA, que é o responsável técnico da área, ele está sempre de olho também, né, no comportamento do instrutor, dos instrutores e dos alunos. Existem as denúncias que podem ser feitas ao órgão, que é a CBPq. A gente se deparou com muitos erros em equipamentos que não dava para acreditar que estava daquele jeito. Então, com o trabalho de uma equipe, junto com a Confederação Brasileira de Paraquedismo, a gente trabalhou muito, estudou muito. Nós criamos as normas, regulamentos, procedimentos, regimento interno, código de ética e conduta, tudo em conjunto com a Federação Aeronáutica Internacional e a PIA, que é a Parachute Industries Association, que é uma associação dos fabricantes de paraquedas. O equipamento ele chega para nós em 3 hipóteses. São as manutenções obrigatórias por tempo. A cada 180 dias ou 6 meses é obrigado que as escolas ou qualquer paraquedas em uso tenha uma vistoria de um técnico master. Se não tiver isso, ele é proibido de usar aquele equipamento. O técnico faz uma vistoria e dá um laudo, assina numa caderneta dentro do equipamento e autoriza aquele equipamento para uma utilização de mais 6 meses. Fora isso, se tiver apresentar algum início de ruptura em alguma peça, ou algum defeito de fabricação, ou se o cara pousar numa árvore, ou pousou na grama, puxou num galho, deu uma rasgadinha, esses são os 3 motivos que o paraquedas chega à mão do técnico. Eu acho que é o caminho, pelo que eu observei, o caminho é esse. Você entra um não criminoso, você entra uma pessoa que cometeu algum delito ou teve algum desvio de comportamento, alguma coisa que é inadequada para convívio em sociedade. Só que lá você é reeducado sim, pelo cara que já é bandido, entendeu? Que já não tem perspectiva nenhuma. Não que eu acho que seja irrecuperável também, que eu não acredito nisso, mas aí você chega lá, não tem reeducação. O sistema é todo um absurdo, porque a única preocupação dos caras é que o preso não fuja, né? E não existe nenhuma preocupação em assim, educar o cara. A parte de reeducação do cara não existe. A reeducação do cara é no cano, uma barra de cano de ferro assim e tal. Se ele der mancado, os caras enfiam o cano de ferro nele e tal, bate bastante, sela forte e essas coisas, né? Hoje já não tá tão assim porque existe o preso está mais organizado. E se eles forem bater assim, o preso vai cobrar depois. Então eles têm um pouco mais de receio e respeito por causa do medo, né? Mas mesmo assim há muita violência, há muita estupidez e não há a mínima preocupação com a reeducação do preso. A policial me deu uma acabada de 12 na boca, onde eu perdi todos os meus dentes. E aí depois, nessa minha prisão, eu tava de prótese. Ele me deu um tapa, porque eles batem mesmo, eles são violentos, eles batem mesmo. Ele me deu um tapa, minha prótese caiu no chão. Eu falei, ai, minha prótese, senhor, ele vai pegar porcaria não, ele chutou. Chutou e depois ainda passou com a viatura por cima. Ai, não, pra mim não existiria nenhum tipo de cadeia, de jeito nenhum, pra ninguém, porque ninguém merece estar naquele lugar. Acho que a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo. Ela não merece estar presa ali. Porque depois que sai dali de dentro, tem algumas que pioram, então pra que isso? Não adianta. Se eu quisesse estar agora fazendo pior, me revoltando da minha situação que eu convivi ali dentro, eu poderia. Para quem é que funciona essa justiça? A justiça funciona para a elite. Para quem não tá preso, acabou. Paga advogado, se vira, se não tiver, fica com o funcionário público lá que está começando na carreira agora, vai pegar 50 milhões de casos para mostrar serviço e não vai dar conta de nenhum.
A referência que a gente tem de ética no meio prisional é a ética do mundo do crime, mas a ética chamada da velha guarda. Tá? Lembre que das 10h40, 50, 60, na época do cinema novo, se produzia uma série de filmes, Mineirinho, Cara de Cavalo, Bandido da Luz Vermelha, né, que reproduzia, de certa forma, um pouco essa ética, em que hoje, sobretudo com a ascensão das facções organizadas e com a juventude entrando em peso no mundo do crime, essa ética se perdeu. Né? Então, o que eram os princípios que regia o mundo do crime e vigia dentro da prisão também? Era menos o crime, mais a malandragem. Né? Era conseguir os recursos que se queria, ou as vantagens da vida que se queria, com o mínimo de prejuízo ao outro. Né? Então, não se roubava mulheres, não se roubava velhinhos, né? Não se machucava as pessoas. O grande crime da época era bater carteira dentro de ônibus, dentro de trem, né? Ou aplicar os golpes do 171, o estelionato, né? Isso faz parte do folclore penitenciário brasileiro. E havia uma rígida distinção entre polícia e bandido. Não se misturavam. Né? Então, e depois, mais recentemente, se puder dizer que a gente tem um marco histórico aí onde se misturam, onde se perde essa ética, a segunda metade da década de 80, quando assume maior evidência as facções organizadas dentro do sistema penitenciário. Aí eles impõem a lógica da extorsão, da violência, da exploração dos familiares de preso e coisas mais. Então, hoje existe, eu não diria mais uma ética, existe um código de honra, que é um pacto, né? Um pacto onde as pessoas sabem que entram perdendo. É um pacto onde só ganha a corporação, se é que essa corporação, essas facções têm suas lideranças, seus interesses, mas dos presos simples que aderem a esse pacto, eles sabem que eles já entram perdendo. Né? Então, não dá para estabelecer uma relação ética onde você já sabe que entra perdendo. Né? Gente que tem medo de voar. Tem muito paraquedista que morre de medo de voar de avião. A maior alegria dele é a hora que a porta abre, ele salta para fora. Os primeiros 1000 pés que a gente decola aqui é uma questão de segurança, assim, que se der uma pane no avião, acaba todo mundo voltando com a aeronave. Então é a parte crítica que o paraquedista fica muito apreensivo, porque ele fala, eu tô na dependência do avião, não tô na dependência do meu paraquedas.
bacana do salto é isso, que por mais que tenha um medo muito grande, dali 5 segundos você está ambientalizado e você está curtindo demais aquela sensação que é única. A sensação da queda livre eu brinco e falo para todo mundo. Infelizmente é única e eu nunca senti nada igual. Se vocês conhecerem ou se alguém conhecer alguma coisa igual ou melhor, eu brinco, eu falo, me avisa, me conta que eu tô atrás. O percentual de acidentes e incidentes olha, é bem menos que 1%, assim, bem menos que isso, pela quantidade de saltos realizados. A situação de passar problemas com a utilização de paraquedas, eu tive um close call, mas foi uma culpa minha. A close call, uma chamada próxima, que a gente chama de quase morte, mas na verdade o termo é ridículo para aquilo. É um problema no paraquedas que poderia ter gerado uma fatalidade. Foi uma culpa minha. Tinha um equipamento onde foi feita uma modificação, estava em teste, e durante a dobragem desse paraquedas, eu não acompanhei o processo de fechamento, eu deveria ter acompanhado, e eu confiei nos meus dobradores, e na hora de checar o equipamento, em vez de pegar o sistema da drug, que é um sistema de paraquedas de salto duplo, e inspecionar corretamente, eu confiei totalmente no serviço de uma outra pessoa que estava mexendo num equipamento que tinha sido modificado, ou seja, estava em teste. Então, excesso de confiança por minha parte, eu tive um travamento no sistema de extração do principal, fui para o meu reserva. Na hora que eu fui para o meu reserva, como tinha travado o sistema do principal, o meu reserva deu uma enroscada nessa peça que estava travada, e deu um delay bem grande para a extração do reserva. Durante aquele salto, tudo que eu pensava era, meu Deus, vai ser desse jeito, vai ser agora. Por fim, saiu, cara, soltou sozinho e pousei. Dali para frente eu mudei muito meu sistema de inspeção de paraquedas antes do meu salto. Eu cuidava demais dos outros e deixei o meu um pouco para trás. Hoje já é diferente. O que eu mais escuto é, nossa, é mulher. Quando eu olho pro lado, a pessoa já tá sentada e tal. Esse nossa, é mulher, com certeza é pra mim. Eu dou risada. No começo, não que eu me senti incomodada, mas eu falava, poxa, né? Daí que é mulher. Ah, mas não dá nada não, é diferente, eu concordo, é diferente. Pra mim é um negócio normal, já tem bastante tempo que eu vou. Eu conheço poucas mulheres piloto. Com certeza eu acho que eu tô abrindo portas e, assim, derrubando algumas barreiras para abrir espaço para outras mulheres que quiserem vir para cá voar ou para qualquer voo ou operação. Coordenação Boituva, o Papatango, Oscar Golf Yankee, tá iniciando o táxi do embarque, vai taxiar até a 24 ali em decolle imediato. Tem sim, e muito, viu?
É difícil conviver assim com a realidade, sabe? Muita gente se afastou de mim depois que eu fui presa. Pra você ter uma ideia, até as pessoas que são amigas e tal, que gostam de você, que te apoiam e tudo mais, não te levam na casa deles. Entendeu? O preconceito é generalizado. Um dia desse eu tava num rolê com a minha amiga, a gente tava saindo, tava indo pro funk, daí o colega dela falou assim, não acredito que você tá com essa menina. Aí ela falou assim, por quê? O que que tem a minha amiga? Aí ele falou assim, ela já foi presa. Aí ela falou, o que que tem que ela já foi presa? Ele, não, eu não quero ela no meu carro. Falou assim. Só que eu não tinha pedido nada, eu tava lá conversando com a minha amiga, eu encontrei minha amiga e tava lá falando com ela. Aí ele foi, chamou ela e falou isso. Ai, pra quê? Aí eu fui lá falar com ele, porque eu não sou obrigada. Falei, não tô te pedindo nada, e fui presa mesmo, e daí, o que que tem? Só que, tipo, isso revolta muita gente também, né? Porque o preconceito. Eles têm medo assim, o cara já fez, ele é bem capaz de fazer novamente. Se apertar, ele faz novamente. Eu acho um absurdo, né? Ou não, né? Pode ser que seja assim também. Há casos assim, há casos não, né? Então não pode se generalizar. Eu acho que é o seguinte, as pessoas precisam ter chances, não é? Mas também as pessoas têm que se prever, porque veja bem, o que começa, por exemplo, as empregadas domésticas, as mulheres estão numa situação pior ainda, né? Quando elas saem não tem trabalho para, porque o trabalho da mulher é sempre casa, né? Doméstica, babá, essas coisas de casa, né? E quem é que vai admitir uma empregada que já esteve presa em casa? As grávidas só choram lá dentro, só desgosto, elas só sabem chorar. Ai, eu não sei se eu sofria mais por mim ou por elas ali, de ver a situação, sabe, de cada uma. Acho que deve ser um processo bem doloroso, né? Porque você tem um tempo, né? Que é o tempo de amamentação. Acho que não deve ser mais do que 6 meses e depois beija o filho. Esse lugar é um centro de amamentação. A gente vem pra cá, é um período de trânsito que a gente vem só pra cuidar dos bebês. Entendeu? Mais nada. A gente vem pra cá pra cuidar dos bebês. Para a mulher conseguir uma visita é muito mais difícil. É muito mais difícil, então elas sofrem bastante, assim. E é muito comum engravidar dentro da cadeia. Agora, eu não entendo, né? Porque é difícil arrumar visita, mas quando elas arrumam, a primeira coisa que elas fazem é engravidar. No dia do meu aniversário, eu dentro de um quarto, quer ver o dia mais trancada, sem cigarro, É o dia da visita. Você entrar aqui, você pode ter certeza que tiver alguém aqui fumando, tá triste, porque fica dali olhando que as visitas que entram e não tem visita. É o dia mais triste. É horrível. É horrível, cara. Nós que já tem visita, nós fica, se acaba a visita, foi igual eu falei pro meu marido. Dá até medo quando acaba a visita, a depressão. Quando nós acaba a visita, nós já fica esperando a outra visita chegar pra nós ter uma pessoa pra nós conversar de fora, entendeu? É o que fortalece. É o que mais fortalece aqui é a visita, né? Se ficar sem visita, fica horrível. Não, o que fortalece é Deus. Também. O que fortalece é Deus. Saltar de paraquedas é uma sensação de liberdade, acho que mais do que o avião, porque você está em queda livre, só tem o vento, você e o teu paraquedas para te salvar. Pra pensar em ter desejo, eu já pegava, já me distraía a minha mente já para não sentir. Porque eu tava presa, então não podia sentir desejo. Desejo na cadeia é um negócio que dá e passa. Tem que passar na mesma hora que nós estamos presas, né? Saltar de paraquedas é um dos atos de liberdade realmente que você pode considerar. Mas eu acho que para mim hoje, na fase que eu tô da minha vida, o ato de liberdade é você ter desprendimento material. Eu lembro que eu olhava assim pro céu e não tem um símbolo maior de liberdade do que o céu azul, né? Eu olhava assim, aquele calor que eu fui preso bem no verão e você querendo chupar um picolé, sabe? Não pode sair pra comprar na padaria. Eu olhava assim pro céu, assim, ó. Olhava, tinha uma árvore, assim, ó. Aí às vezes vinham uns pássaros. Aí eu ficava olhando, assim, com muita vontade, sabe? Porque o mundo, acho que não tem preço a liberdade. Não tem preço. Hoje liberdade pra mim é poder escrever.
Você não pode falar de ética se você priva uma pessoa da liberdade dela, entendeu? Se você não dá condições dela mostrar que ela tem, sabe, que ela pode melhorar, você não dá, você está escondendo ela, você está excluindo ela.